bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Game em Pauta. Hoje com diversas notícias importantes sobre o evento da Gamescom. Também rolou até invasão lá no evento, tem polêmica sobre o novo dispositivo da Sony, algumas notícias sobre a Nintendo e depois lá no final a gente vai fazer uma discussão sobre alguns jogos polêmicos aí. Eu sou o Gabriel Trautmann, tô aqui com o Nathan Souza. Boa tarde a todo mundo acompanhando a gente aí pelo YouTube da Rede Teia. Hoje a gente tá falando da Gamescom, tem muitas informações sobre diversos jogos. Estamos também com Gabriel Slesser. Boa tarde, isso mesmo, né? Várias notícias, vários trailers que saíram, muita coisa acontecendo e a gente vai comentar hoje sobre o evento. Então podemos começar sobre a invasão que tivemos lá na Gamescom, né? Invasão cobrando notícias sobre GTA 6, né? O evento que aconteceu na Alemanha, né? Teve um homem que já havia se pronunciado sobre o jogo anteriormente, né? Na Alemanha em 2021, e ele invadiu pra perguntar sobre o GTA 6, né? Pra mostrar aquilo que a gente já tinha comentado sobre o GTA 6 no programa passado, né? É uma expectativa muito grande pra um jogo de uma franquia que tá há 10 anos sem um grande lançamento novo, né? Isso, esse mesmo cara, ele tinha invadido o evento, inclusive, foi aqui em 2021? Em 2021. Em um gaming show da Alemanha e também num programa sobre futebol. É, que coisa, né? E o apresentador da Gamescom também reclamou que no último programa que ele apresentou, o Game Awards, também teve uma invasão. No outro programa, no Game Awards, não foi pra falar sobre um assunto específico, o cara só queria causar. Mas fica um alerta aí, né? Terceira invasão aí em eventos de games. Dessa vez uma invasão motivada, né? Mais motivada, pelo menos. Pelo menos o cara tinha um propósito ali. Ele tinha um propósito na cabeça e fez aqui. Sim. Tivemos vários trailers também na Gamescom. Pode falar alguns deles, Gabriel? Cara, teve trailer live action do Starfield, né? Que é o jogo da Bethesda pra essa geração, né? Ele tá já com previsão pra sair agora em setembro desse ano. Vai pra Windows, Xbox Series X, né? XS. Tem o Little Nightmares 3, que foi da Bandai Namco, anúncio mais de surpresa do jogo, que é uma continuação, né? Do jogo que lançou em 2000... Aliás, ele vai lançar em 2024 para PlayStation 5, PlayStation 4 também, Xbox One, Series XS, PC, né? A gente vai ter... E Switch, inclusive, desculpa. A gente vai ter o Black Myth Wukong, que também tá... Agora ele teve o adiamento, né, do lançamento há um tempo atrás, né? Que vai sair no verão de 2024, verão do Hemisfério Norte, né? Na metade do ano, né? Também para PS5, PC e Xbox Series XS. A gente teve Killing Floor 3, né, um FPS que tá previsto para o final de 2024. Também PlayStation 5, os Xbox Series e PC, né? Ele vai se passar, no caso, eu achei interessante comentar que ele é uma continuação do segundo jogo, desculpa. Ele vai se passar 70 anos após o segundo, então vai ser em 2091 agora, né? E o Age of Empires 4 que vai sair para os consoles, né? Então ele já tinha sido lançado para PC e tá para sair em dia 22 de agosto, aliás. De 2023 para consoles. Só confere ali para mim, por favor. O Payday? Não, o Age of Empires. O Age of Empires vai sair em 22 de agosto para Xbox Series, PC e Isso. Xbox One. Xbox One também, né? É um dos poucos jogos que ainda vai sair pra geração passada aí pro Xbox One. Você consegue ver ali por esses trailers que a maioria já tá sendo só pra nova geração, né? Isso. Daí, além dele, tem o Payday 3, Sim. que vai... O dia de pagamento 3. Isso. Que vai ser em 21 de setembro pra PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S. Você acha que vai sair pra Game Pass também, o Payday 3? Mas você acha que vai ter alguma aderência? Porque, tipo assim, eu vi um comentário, não sei se foi no Twitter ou no Instagram, de um cara falando que o pessoal que jogava o 2 lá atrás, 10 anos atrás, muito possivelmente não vai voltar pra jogar o 3. E por ser um terceiro jogo da franquia, dificilmente vai atrair novos públicos. O Payday, ele é um jogo... Esse nome é sempre difícil de falar. Mas ele é um jogo indie, né? Mas ele tem um marketing bem fraco. Eu acho que ele pouco sabe se vender, assim, sabe?
Eu acho que ele, inclusive, é um jogo que funcionaria bem com o sistema de temporada. Talvez seja isso que queiram implementar nesse jogo novo. Pode ser que tenha um fator nostalgia pra quem jogou muito o Payday 2 e quer jogar o 3, né? Talvez, Não, mas ele tem um tema que tá sempre em alta, que é o de Reixes, e Sim. parece que ele não sabe aproveitar bem disso, assim, sabe? É, já que a gente tá sem o GTA 6, né? Sim, tipo, o GTA tinha um marco muito forte de Reixes. Uma notícia, a nova temporada do Fortnite vai ser Reixe, que é uma notícia que vai voltar aí mais pra frente. Mas o tema de Reixe é um tema que, assim, nunca morre. Então, se eles souberem explorar, talvez o jogo consiga engajar de alguma forma, assim, sabe? Principalmente se ele for divertido de jogar em multiplayer. O Payday, ele tem essa... Na verdade, o jogo de haste, no geral, ele tem uma oportunidade pra você abordar o co-op. No próprio GTA V, o próprio GTA V mesmo, né, com as hastes do GTA, você consegue se divertir muito jogando ali com... Que a gente até tinha comentado no debate da última vez, né? Sim. Além de Payday, também saiu um trailer de Assassin's Creed Mirage, comentando sobre... falando e exaltando a cidade de Bagdá, que vai ser a cidade que vai se passar nesse novo jogo. No século IX, né? Isso, no século IX. Ele também vai sair pra geração passada, né? Isso, ele vai sair para PlayStation 4 e Xbox One na geração passada, além dos jogos da geração atual, do Xbox Series, PlayStation 5 e PC. Bom, você acabou de falar de um jogo de FPS. Outro jogo de FPS que também teve gameplay anunciado na Gamescom foi o Call of Duty, o novo Call of Duty, Modern Warfare 3. Lançaram uma nova gameplay da história do jogo. Parece que diferente dos outros jogos da franquia, a história vai ter um mundo mais aberto, mais possibilidades de você fazer a missão do jeito que você quiser, com stealth ou entrando no meio da galera e atirando em todo mundo. Também tivemos o modo zombies confirmado, mas isso já faz um tempinho até. E tem uma notícia um pouco triste para os fãs, eu diria, principalmente para os fãs da saga do Black Ops, que o Von der Hard tá deixando a Treyarch depois de 18 anos. Ele foi, por muito tempo, a cabeça dos projetos da Treyarch. Ele deixou de trabalhar na saga Black Ops em 2015, no Black Ops 3, que na minha opinião é o melhor COD já feito, foi o que eu mais joguei, o que eu mais me diverti. O Black Ops 3? Cara, o Black Ops 3 é muito bom. Opinião nem um pouco enviesada por alguém que jogou bastante o jogo, né? Não, assim, um jogo dos futuristas que eu defendo é o Advanced Warfare. Mas o Black Ops 3 é meio difícil, né? Mas ok, sua opinião, não estamos por aqui para discutir A gente isso. não vai te julgar. Vamos, mas talvez não é hora de falar disso. Ele, voltando a falar do Von der Haar, ele anunciou a saída dele no LinkedIn. Ele disse que a saída por motivos pessoais, que ele está trabalhando em um novo projeto. Ele agradeceu a comunidade, dizendo que foi uma honra ter feito parte da história do COD. Na minha opinião, ele vai deixar saudades, porque ele era bom ali. A partir de 2015, ele assumiu uma posição mais alta ali na Treyarch, como gerente ali da equipe. E ainda sobre o Call of Duty, a gente tem um anúncio de quando vai ter a beta aberta, que vai ser exclusiva para PlayStation a primeiro final de semana, que vai ser do dia 6 até o dia 10 de outubro, só para PlayStation, do dia 6 ao dia 8 para quem comprou o Early Access, né? E depois aberto para os outros pessoal do PlayStation. E depois, no outro fim de semana, no dia 12 ao dia 16, aí é para todo mundo, para todos os consoles e PC. Também nos 2 primeiros dias para quem comprou o Early Access, né? E sobre COD, foi isso. Isso. Outro trailer que teve, você comentou de COD, teve muitos jogos RPG e jogos de luta. Teve, por exemplo, foi anunciado um Tekken 8, que foi uma das surpresas da noite também. De RPG, aí um Souls-like, Lords of the Fallen, que tá voltando. Tivemos Sonic. Por incrível que pareça, vamos ter um Sonic Superstar, que vai ser um jogo novo. Não foi falado muito sobre. E uma DLC do Sonic Frontier chamada Horizons, que é pra ser uma DLC final, assim, pra finalizar o jogo. Bom, queria dizer aqui que a minha tia acabou de comentar aqui no YouTube
A minha tia Carla, ela falou, não entendo nada de jogos, mas esse meu bebê está muito lindo. Titia fazendo você passar vergonha? De jeito nenhum, muito obrigado por estar aí assistindo. Fico muito feliz de ter minha família me apoiando. E é isso, vamos dar continuidade. Como que é o nome dela? Carla Garcia. Muito obrigado, Carla. Tia do Gabriel, por estar acompanhando aí. A gente teve mais notícias, já que a gente falou de COD, vamos falar da empresa que é dona do COD, Activision. A gente teve notícias bastante relevantes sobre a aquisição da Microsoft, sobre a Activision. Isso, tivemos mais um capítulo aí da novela da compra da Activision Blizzard pela Microsoft. A Microsoft está aí há um bom tempo tentando comprar a Activision Blizzard, né? O processo de compra da empresa pela Big Tech americana, ele começou, foi em janeiro de 2021. 22. Em 22? Foi em 22. Foi em janeiro de 2022. E essa ação tá vindo, a Microsoft está tendo bastante dificuldade para poder ser aprovada. O acordo seria para ajudar nessa aprovação, né? Porque o órgão regulador do Reino Unido, ele é um dos que mais está dificultando pela junção das empresas. E uma das principais coisas que a CMA do Reino Unido reclama seria que do medo da Microsoft acabar ficando com o monopólio da parte de streaming de videogame. Então o acordo da Microsoft seria com a Ubisoft pelo direito de streaming de jogos em nuvem da Activision Blizzard. Então, em vez de ir para o xCloud, isso ficaria na mão da Ubisoft, em vez de ficar na mão da Microsoft. Esse acordo seria por 15 anos, somente para o streaming. Lembrando que a Ubisoft ela não tem nenhum serviço de streaming no momento, então isso pode ser um indicador que ela esteja indo atrás disso. No momento ela tem um sistema de assinatura bem parecido com o Xbox Game Pass, mas como ela ainda não oferece sistema de streaming, essa notícia acaba sendo um pouco estranha, mas segue a noção que a Ubisoft continua nessa jornada para poder ficar quanto mais parecido ela puder com o Game Pass. E essa não é a primeira concessão que a Microsoft faz para tentar finalizar essa compra. Desde o começo dessa compra da Activision Blizzard pela Microsoft, ela tem tido bastante problema em vários países, como eu comentei. A Sony é uma que sempre protesta contra e sempre faz essa campanha contra a aquisição da Microsoft, da Activision Blizzard pela Microsoft. E dentre as concessões que a Microsoft já fez, por exemplo, foi ela ter prometido honrar todos os acordos que a Activision tinha feito com a Sony antes dessa junção, né? Isso pode significar algo que o Phil Spencer falou em entrevista durante a Gamescom, que mesmo quando a Activision Blizzard for de fato comprada pela Microsoft, não teremos Call of Duty no Game Pass por alguns anos, por honra desse acordo. Outros acordos e concessões que a Microsoft andou fazendo para poder finalizar foi o acordo que ela deu para várias empresas para poder ter Call of Duty nas plataformas por 10 anos. Uma, por exemplo, que não costuma receber Call of Duty, que assinou esse acordo, foi a Nintendo. Você imagina Call of Duty na Nintendo? Sinceramente, não. Eu acho que a última vez que saiu foi o Black Ops 2 para Nintendo Wii U. Assim, isso que a Nintendo costuma lançar consoles fora de geração, isso que espanta, porque se pergunta se um Call of Duty rodaria no Nintendo Switch. A Sony teve certa resistência para esse acordo, porque ela, acho que tem até uma aspas do presidente da Sony falando: eu não quero Call of Duty por 10 anos, eu quero que você não compre a Activision Blizzard. Então, a Sony vem sendo bastante resistente, mas ela acabou aceitando esse acordo de 10 anos para ter Call of Duty no PlayStation. E, em comparação à Sony, nós tivemos o caso da Valve, por exemplo, que não quis assinar o acordo simplesmente porque ela acredita na boa fé da Microsoft que não vai tirar Call of Duty da Steam. A Microsoft, no começo do ano, tinha dito que a previsão era para finalizar a compra até o final do ano fiscal de 2023, que era setembro, mês que vem.
o que não parece que é algo possível, já que hoje ainda está tendo protestos e mudando acordos para poder fechar essa compra. Novamente, a compra começou em janeiro de 22 e simplesmente pela bagatela, baratinho, de 68,7 bilhões de dólares. É a maior transação e compra no mundo dos videogames até hoje. E, além disso, teve outra compra no mundo dos videogames essa semana, que a SEGA, empresa da franquia Sonic, comprou a Rovio de Angry Birds. É isso mesmo, a compra ocorreu na sexta-feira, né? Foi anunciada na sexta-feira, 706 milhões de euros pela empresa que é dona e criadora do Angry Birds. O que vocês esperam dessa parceria, entre aspas, né, que a SEGA comprou? Será que ela está tentando vir agora pro mundo mobile, para tentar alcançar talvez o mercado chinês ali, que é muito forte, até o mercado brasileiro, que muita gente joga no mobile? É uma possibilidade, né? É uma possibilidade também, eles podem ter agora a junção dos jogos, não sei, alguma coisa incluindo ali, imagina um Super Smash Bros. Sonic com personagens no Angry Birds, né? Ou uma cabeça do Sonic no Angry Birds, quem sabe? Cara, isso seria sensacional. Seria sensacional. Não precisaria nem ser a cabeça, é só a bolinha. Você taca e ela vai em super a bolinha velocidade. dele, Zoom! O estilingue, na verdade, é só uma rampa dele correndo, né? Isso seria legal. Acho que a própria SEGA chegou comentando nessa transação, nessa compra, né? Que o motivo dessa compra, eles queriam expandir o lado mobile da SEGA, que é algo que várias empresas estão indo atrás. A Konami teve essa... escolheu seguir para esse lado recentemente. A Nintendo também, que lançou aí Mario Kart Mobile, o Super Mario Run, entre outros. E também uma expansão do mercado Angry Birds, que, por incrível que pareça, Angry Birds nunca tentou fazer nenhum spin-off fora do estilingue. Tem até o Bad Pigs, mas é tudo assim muito mobile. Ele não tentou seguir Incrivelmente, ele não tentou seguir o mesmo caminho da franquia Plants vs Zombies, por exemplo, que tem até shooter em terceira pessoa online pela EA. Então acho que o projeto é para expandir a franquia Angry Birds e expandir o lado mobile da SEGA. E querendo ou não, o Sonic é um personagem que você consegue ver muito colocando ele no mobile, né? Tem muita possibilidade para você fazer isso. Um personagem que já acompanha a gente desde 1990, né? Os minigames dos primeiros jogos do Sonic é praticamente a invenção do jogo mobile, assim. Era quebrar coisinha, sabe? Era juntar... Os minigames de Mario também, tipo, juntar coisinha e tal. O que vocês acharam do valor pago pela SEGA? 706 milhões de euros. Então, É um valor que a SEGA pode pagar, né? Tudo bem que a gente acabou de falar de uma compra de 70 bilhões de euros, então 700 milhões de euros parece nada, mas, cara, é bastante dinheiro. Eu realmente não sei que... Assim, faz tempo que eu não compro nenhum estúdio de videogame, assim. Mas realmente, comparando assim com a compra da Activision Blizzard, é uma compra mais contida. Com certeza. Eu não sei muito avaliar esse valor, se é muito ou se é pouco para a Rovio. Mas eu acho que a Rovio acabou perdendo muito da relevância que ela já teve nos últimos anos. Ela chegou até a lançar filme, né? Não sei se era da autoria deles ou se eles venderam os direitos. Eu acho que eles devem ter vendido o direito, mas de qualquer forma ainda é um filme. De qualquer forma, o filme do Sonic a gente também já tem, né? Não, sim, mas a Angry Birds já foi, de muito longe o jogo mobile mais conhecido. Sim. E isso acabou se perdendo com o tempo. Mas foi justamente aquilo que você falou, eles nunca tentaram explorar mais dos Angry Birds, né? Como outras empresas de jogos mobile fizeram. Sim. Sempre continuou nesse do estilingue. Sim. Tem até um spin-off de Angry Birds que é desses jogos que você constrói o seu equipamento para... os protagonistas são os porcos, inclusive. É o Bad Pigs. Sim. É bem legal, mas, poderia ser algo mais complexo pra console no estilo de Besiege, assim, sabe? É um jogo pra celular no estilo de Besiege. Poderiam fazer algo pra console, com regras de engenharia mais sofisticadas aí. Um jogo mais complexo, né, pra console. Isso. A gente acabou de falar do filme do Angry Birds. Um anúncio inusitado na Gamescom também
foi o trailer do novo filme do Zack Snyder, que vai ser pra Netflix, Rebel Moon. Originalmente, o Zack Snyder escreveu o roteiro pensando na saga Star Wars. Ele ofereceu o roteiro ali pra Disney, mas foi recusado. Então ele teve que fazer uma readaptação da história e do roteiro para criar esse novo universo, esse novo filme. Só que gerou muita dúvida o porquê que foi lançado esse trailer num evento de videogame. Eles confirmaram depois que vai ter um jogo, mas não tem data, não tem sobre o que vai ser, não tem nada relacionado ao jogo, eles só lançaram assim. Então, meio estranho, né? Chama muita atenção. Assim, o Snyder, ele é um diretor que tem uma fanbase muito apaixonada. E a O fanbase pessoal dele... do Snyder Cut. Exatamente. E a fanbase dele é toda relacionada, assim, a esse público geek. Só informando pra quem não sabe, o Zack Snyder foi o diretor de 300 e do Superman vs Batman de 2016. E ele também dirigiu um Liga da Justiça De 4 horas. de né? 4 horas, que foi lançado depois do Liga da Justiça Alguns de anos 2017. Acho que foi lançado em 2020, se eu não me 20 ou engano. 21. É, Vou conferir a Pô, data. confere aí. E... O Snyder, ele tem esse problema que ele é muito megalomaníaco, assim, sabe? Ele não pode falar, não, vou fazer um bom filme de super-herói. Ele fala, vou fazer o melhor filme que já existiu e vou revolucionar o cinema com um filme de 4 horas em 4x3. Detalhe, nem foi pro em cinema. preto e né? branco. Isso é de 2021. Então, é curioso. Tipo, eu entendo que, de fato, realmente muita gente da fanbase do Snyder é a galera de videogame, apesar de ser relacionada, mas não exatamente. Provavelmente a Netflix comprou esse espaço no evento, pra ser honesto, mas ainda assim é curioso. De outros trailers que tiveram também, tivemos mais um trailerzinho de The Crew Motorfest. Tivemos Lord of the Fallen 2. 2 não, desculpa, remake. Vai seguir o mesmo nome. nome do jogo primeiro original, jogo, que né? é de 2014, né? Sim. Outro jogo que também foi divulgado nesse evento foi o Armored Core 6, que ele lança amanhã, inclusive, dia 25 de agosto. É mais um jogo da From Software. Pra quem não sabe, a From Software é a desenvolvedora dos jogos estilo Souls, Dark Souls, Sekiro, agora que ganhou o GOTY, o Elden Ring. Mas o jogo ele vai ter uma pegada ainda difícil, mas não vai ser Souls. O jogo se passa bastante no futuro. Basicamente você vai controlar mechas. A história vai contar a história de um mercenário mecanicamente modificado que foi enviado para um novo planeta e lá ele descobre um monte de coisa. E, bom, acho que desse jogo é isso. Lembrando que a franquia Armored Core, ela foi a franquia original da From Software, antes de lançar Demon's Souls lá no PlayStation 3. Então, a From Software acabou... Esse jogo não viralizou na época, a From Software acabou comprando uma identidade pra ela de outra franquia, né? Que o pessoal nem conhecia a Armored Core, e agora ela tá resgatando. Agora que a From Software pode fazer basicamente o que quiser, que ela vai conseguir vender pra qualquer produtora. Então é interessante voltar, jogo de mecha é sempre muito legal. E parece ser interessante. Aqui no Brasil, eu acho que não pega tanto pra galera, porque... Não sei porque no Brasil tem muita rejeição de jogo futurista. Eu confesso que eu sou desses, eu não sou muito chegado em jogo futurista. Mas gosto de BO3. Mas, cara, BO3 é diferente, que foi lançado novos personagens. Todos os CODs futuristas que eles tiveram uma recepção meio... Na verdade, não só aqui, né? Foi uma recepção morna pra caramba. Eu de novo, insisto, o Advanced Warfare é bom. Mas é isso. Você tá falando do de 2014 ou de 2017? Teve 2? É que eu não lembro qual que é qual. Que tem um que é Advanced Warfare e um que é Infinite Warfare. O Infinite Warfare é bom também. Verdade. Mas o o Advanced foi o primeiro da Sledgehammer. O primeiro... tem o de 2014 lá que você só ficava pulando. O que tem o exoesqueleto que você pula alto, né? Isso, tem o exoesqueleto, é o que tem o cara do House of Cards lá. Ah, sim. E daí o Infinite Warfare é o que tem o cara do Game of Thrones, que é bom também, que é da mesma empresa da Infinite Ward, da franquia Modern Warfare. Sim. Sim.
Agora saindo da Gamescom, teve anúncio de um outro jogo futurista, dessa vez um cenário mais apocalíptico, né, Nathan? Isso, teve o novo trailer de Warhammer 40K Ultramarines 2. Pra quem não conhece a franquia Warhammer, ela é uma franquia muito famosa de jogos de wargames, que é basicamente um RTS que você compra, pinta cada bonequinho e é bem caro, assim. A franquia Warhammer tem uma fanbase gigantesca, e ela sempre teve alguns jogos de videogame que geralmente não emplacam tanto. O Warhammer 40K, o Ultramarine 1, lançou há alguns anos já e acabou sendo esquecido e as pessoas pediam bastante para ser resgatado. Esse jogo vai ser produzido pela Saber Interactive e o Mark Porslow, da IGN, jogou uma hora do jogo. O que tem de interessante? Ele é uma junção de Gears of War com Doom. Ele é muito violento, assim, tipo... isso é meio que a graça do jogo. Eu vi um pouco da gameplay, tem sangue até onde não devia ter sangue. Sim, tanto que a comparação aqui é Gears of War e Doom, né? O combate, inclusive, vai se basear em hordas. Hordas gigantes de inimigos, alguns deles até se amontoam. A Saber foi a empresa que fez o jogo do Guerra Mundial Z. Então, isso é algo que eles tinham um pouco de experiência para poder fazer bem feito, né? E o jogo ele vai se basear, a gameplay dele, numa mecânica variando entre corpo a corpo e melee. Entre tiro e o corpo a corpo. Como que vai funcionar? Tem essas hordas gigantes de inimigos e tem alguns inimigos mais fortes. Os inimigos menores é o que você mete bala e os mais fortes você geralmente cai na porrada. Foi falado que o jogo ele vai lidar assim com recursos escassos. Então não vai ter bala suficiente para você dar em todo mundo, o que vai te obrigar a usar o corpo a corpo, que é muito bem elaborado, segundo esse jornalista da IGN, né? Ele disse que o jogo vai ter um sistema de combo, de parry e de desviar, de dodge, né? O parry, quando você acerta, ele dá um espaço para você dar um dano adicional no inimigo, atirando direto na cara dele. E quando você consegue finalizar um inimigo, ele recupera o seu escudo. O jogo vai basear... assim como o Doom, ele tem toda uma mecânica baseada de você jogar de forma ofensiva, que quando você finaliza o inimigo, ele recupera a sua vida. Esse jogo, quando você finaliza o inimigo, ele recupera o seu escudo. E o escudo você vai conseguir recuperar de forma mais rápida, assim, finalizando inimigos. E a vida ela recupera com um pacote de vida que tem distribuídos, que são bem escassos, assim como a munição. Ele vai ser co-op, o jogo? Co-op online ou não? Se eu não me engano, ele vai ter a opção de jogar co-op, sim. O que vai deixar ainda mais divertido, assim como é a franquia Gears of War. Então ele vai misturar isso de... Até Gears of War com a mecânica de finalizar com CR e tal, que se eu não me engano dava munição. Então é uma mecânica muito interessante essa de te obrigar a ser ofensivo, porque é só sendo ofensivo que você consegue recuperar sua vida e seus recursos. Teve essa mecânica parecida com as Glory Kills do Doom. Uma coisa que esse jornalista exaltou é como ele é tudo... Tipo, quem tá fazendo o jogo sabe o que tá fazendo, assim, sabe? Ele respeita muito a lore de Warhammer, que é o que o pessoal é muito apaixonado. E se o jogo tiver aproveitado a quantidade de miniaturas que tem o Warhammer para fazer de variedade de inimigos, o jogo tem tudo para dar certo e a gameplay tem tudo para ser muito divertida. Tem data de lançamento já? Ainda não. Ainda não. Mas já foi divulgado as plataformas também? Nova geração. Nova geração somente. PlayStation 5, Xbox Series e PC. Falando em PlayStation 5, tivemos uma grande polêmica aí da senhorita Sony. Ela anunciou um PlayStation portátil pro seu PlayStation 5. O que não faz muito sentido, que ele não vai ser um console, ele vai ser um acessório. Ele tá custando $200. Não tem Bluetooth, não tem Wi-Fi, ele só funciona com o PlayStation 5 ligado. Não tem entrada... Você não pode usar fones de ouvido Bluetooth, porque não tem Bluetooth. Tem uma tela de 8 polegadas, ela comporta somente 1080p, então não vai dar nem para aproveitar o 4K do console. Basicamente,
esse dispositivo, pensa no Nintendo Switch, que tem a tela no meio e o controle separado. Basicamente é isso. Como eu disse, só funciona conectado ao PS5. E, cara, a bateria também é idêntica ao do controle. Então, assim, dura, mas não é uma coisa absurda, assim. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu achei meio bizarro, pra falar a Cara, verdade. É questionável, pra dizer o mínimo, imaginando que vai sair por $200 ali, imagina quando chegar aqui. $200, só convertendo ia dar milão aqui. Só convertendo. Né? Mas... Se eu não me engano, os consoles lá são vendidos a $600, $700. Então dá tipo 1/3 do valor de um console. E o que eu tenho a dizer é que o Wii U está de volta e vai jogar no Vasco. Porque, assim, é uma ideia que, cara, é ridículo, assim. Porque lançar uma plataforma dessa deveria, no mínimo, rodar jogo por streaming. A sorte que a Sony não tem streaming, que é uma coisa que é o problema dela também. Já dando uma ideia pra ele já. Olha só, é um PlayStation portátil que não é portátil, porque você precisa estar conectado ao seu PlayStation 5. Ele funciona pra aquela ocasião que alguém quer usar a TV enquanto você tá jogando. Ok, mas assim, R$200 pra isso, cara... $200. Será que vale... É muito pior, é $200 Será pra que isso, vale cara? a pena, né? Talvez seja, inclusive, melhor você comprar outra televisão, né? Ou você falar pro moleque se afastar e ficar de boa por um tempo, ou, sabe? É. Quanto que deve custar uma TV nos Estados Unidos? Cara, Não deve ser muito a mais do que $200. Nem isso, deve achar lá nas... E 4K, inclusive. A ideia parece muito ruim. E outro, por exemplo, é que, somado a isso, ele não tem Bluetooth, por exemplo. Então, se você fosse usar um fone sem fio, você tem que usar o fone que a Sony acabou de anunciar, não é mesmo? Então, assim, parece uma decisão de mercado muito ruim. É anticonsumidor, mas eu acho que isso é tão anticonsumidor a ponto que as pessoas simplesmente não vão comprar. Eu acho que a única coisa boa nesse dispositivo é que ele roda a 60 FPS. Eu acho que é a única... Mas assim, mesmo assim Ele fala que roda 60 FPS no anúncio. Os consoles novos falavam que rodavam 4K. Até hoje não tem um jogo que roda 4K 60 FPS. Enfim, né? Pra eles não terem lançado nem o 4K, né? Eles não estão nem prometendo 4K. Saudades do PSP, né? PSP é bom, eu tenho ainda. Muito bom, inclusive. Mas falando em polêmica, vamos entrar em um jogo polêmico também. Cyberpunk 2077, novamente entrando em evidência, porque tivemos o trailer da nova DLC, a Phantom Liberty. E junto com esse trailer tivemos vários anúncios importantes sobre a nova atualização. Mas falando exclusivamente da DLC, vai ter mais de 100 itens novos adicionados ao game, seja skin, carros, personagens, NPCs. Carros que ainda não vão ser customizáveis, né? Agora pelo menos vai ter combate em carro. Que é algo é. que o pessoal sentia falta no jogo original, né? E não tinha. Então, isso... Agora falando da atualização. Eles vão remodelar todo o sistema de árvore de habilidades. Todo o sistema foi feito do zero. Todo o sistema de inteligência artificial, tanto da polícia quanto dos NPCs, foi refeito também. Como você disse, vai ter novos combates em carro. E essa atualização não é confirmada ainda, mas a CD Projekt Red fez um tweet que deu a entender que só vai ser realizado para nova geração. Foi confirmado. Foi confirmado? Confirmado. Nem a polícia nova, que a polícia do Cyberpunk, que era ridícula, que basicamente pegou polícia a morte instantânea, que os caras spawnavam atrás de você. Não tinha aquela graça de ter uma perseguição da polícia, assim, sabe? Era algo pra te punir de... Era quase como quando dá falha do Animus, do Assassin's Creed, assim. Você fazia algo errado, ele te punia automaticamente. Então é isso, teremos basicamente um novo jogo em 2023, que poderia ser adiado lá atrás por todas essas atualizações que eles fizeram. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no próximo quadro daqui a pouquinho.
E o assunto do quadro de opiniões de hoje vem justamente sobre esses jogos que prometem muito e no lançamento não entregam absolutamente nada. Grandes decepções, né? Igual a gente tinha falado no outro programa, que se GTA 6 viesse muito ruim, ele ainda assim seria o objeto de entretenimento com o maior lucro da história. Tem coisas que a expectativa ele é maior do que o produto em si, assim, sabe? Isso às vezes acaba sendo por demora, e daí a gente acabou falando do Cyberpunk, que saiu do jeito que saiu. Mas eu penso, e agora vai ter o caso do Starfield, que a gente vai ver se vai sair prestando. Mas, tipo, se saísse um GTA e daí adiassem, assim, sabe? Tipo, os caras já prometeram a data, já adiaram. E aí, como que funciona? Tipo, o Cyberpunk vai prestar agora. Já faz aqui 2 anos que o jogo saiu. 3 anos, né? Saiu no final de 2020. E teriam outras... Desculpa cortar vocês. Não. Que agora eu vou me exaltar ainda mais. Que teriam outras promessas que eles teriam feito que teriam que jogar fora. Por exemplo, o jogo vai prestar só pra nova geração. Coisas assim que eram péssimas. Por exemplo, o sistema de upgrade e de habilidades. Que basicamente é só coisa de game design. Não vai sair pra geração passada. O que é uma pena, porque eu comprei esse jogo no dia do lançamento. Isso caiu no papinho da CD Projekt Red, né? Sim. Mas você falou do GTA V ser uma das franquias com mais lucros do entretenimento. Mas ele não é o jogo mais vendido da história. Se você quer descobrir qual é o jogo mais vendido da história, vai ter um vídeo no nosso TikTok amanhã sobre esse assunto. Então segue a gente lá, @GameImPauta, tudo junto. E podemos voltar aqui pro assunto depois desse jabazinho. Sempre quis fazer isso. Boa, Gabriel. Então, assim, é que tem aquela coisa, né? E no meio do desenvolvimento, a empresa descobre que as coisas que ele prometeu ele não vai conseguir cumprir. Acontece, é foda, assim, mas... não passando pano, mas... Assim, é complicado, porque tem esses grandes jogos, às vezes prometem demais e não conseguem cumprir. A gente pode trazer vários exemplos aqui, né? Ele falou de adiar o lançamento, é o No Man's Sky, que é um claro exemplo disso, de prometer muita coisa, não conseguir cumprir dentro do prazo e tem que ficar adiando. Ouvi dizer, um passarinho me contou que hoje No Man's Sky entrega o que ele prometeu lá atrás. Hoje. Mas assim, 2023. depois de 7, 8 anos do lançamento, é o mínimo, né? Aí tudo bem, né? No Man's Sky, assim, acho que não direi nem hoje, acho que mais ou menos 1 ano após o lançamento, ele já tinha o que ele tinha prometido. Mas eu acho que o que eles quiseram fazer tipo, a gente conseguiu um espaço na E3 da Sony. A gente tem que vender o jogo agora. Então eles fizeram uma demo mentirosa, que aquilo não era o jogo, não era a demo. E foram prometendo, foram gostando daquele hype. E eles souberam que ou hypava ou ele era só um jogo indie, assim. Eu acho que eles teriam sido mais honestos de ter sido lançado como só um jogo indie pra estourar 1, 2 anos depois do lançamento do que querer lançar estourado. Talvez tenha sido esse o problema, né? Você falou, estourar 1, 2 anos depois do lançamento, porque agora que eles consertaram o jogo, né? Agora que você consegue jogar ele como foi prometido, né? Tem uns jogos que às vezes até em open beta, assim, sabe? O jogo tá 2 anos em open beta e o jogo já tá com uma comunidade, já tá com algo legal. E daí que ele estoura, tipo o Valheim aconteceu isso, assim, sabe? O Tarkov tá meio assim também, né? Até algum, tipo, DayZ ou PUBG estourou no lançamento, mas tipo, se você tem uma ideia boa, assim, às vezes é coisa de esperar 1, 2 anos, às vezes meses, até passar os grandes lançamentos, que quando a comunidade não tiver o que fazer, eles vão procurar algo fora da bolha. Sim. Eu acho que o problema é o pessoal brigar muito pra estar na bolha no lançamento. E o bom do Open Beta é que você coloca a comunidade pra jogar e descobrir o que tá bom e o que não tá do jogo, né? Você não deixa só ali dentro da empresa, só com quem tá produzindo o jogo. Você falou da
do espaço que No Man's Sky conseguiu na E3. Outro jogo que teve bastante desse hype devido à E3 foi o Watch Dogs, né? Que teve na E3 de 2012. Eles lançaram ali um trailer com um gráfico extremamente absurdo pra época, com diversas promessas. E quando o jogo foi lançado ali no final de 2013, ou começo de 2014, junto com o GTA V, foi uma grandíssima decepção. Eu lembro que na época eles estavam fazendo um marketing voltado para bater de frente com o GTA, o que não aconteceu nem de GTA perto. de hack, né? Exatamente. Eles fizeram um post na época citando Los Santos, falando Los Santos é logo mais, alguma coisa assim. 2 meses é suficiente pra conhecer Los Santos, depois Isso. venha para São Francisco. São Francisco não, é Chicago, a cidade do jogo. O segundo Watch Dogs para São Francisco, né? Isso. E que esse é bom. O segundo Watch Dogs é bom. O Watch Dogs 1, eu joguei ele esse ano, recentemente, inclusive. Eu e meu irmão, eu troquei ele com o meu amigo. E daí, a gente jogando o jogo, a gente ficou tipo, cara, esse jogo é muito bom. Assim, eu acho que o principal problema dele foi esse marketing de embate com o GTA V, que realmente não condiz. Tanto que eu lembro que eu tinha feito uma piada pro meu irmão, 10 anos foi o suficiente pra você conhecer Los Santos. Daí ele falou assim, Chicago tá sendo uma boa renovação. Eu acho que, de novo, esse marketing de embate com o GTA V foi muito tiro no pé, assim. Eu acho que foi muita ambição, né? Sim, eles definitivamente não estavam... Talvez se o GTA V fosse um projeto mais contido igual o GTA IV, talvez até ia. Querer competir com o GTA V diretamente é... É que também ninguém sabia ao certo o que seria o GTA V, né? Tipo, tinha toda uma expectativa muito grande, inclusive, mas não era uma certeza ainda, né? Então talvez os marqueteiros pensaram nisso pra tentar divulgar o jogo, porque querendo ou não, vendeu bastante, né? Sim, sim. Deu certo a estratégia, só o jogo que decepcionou um pouquinho, Mas né? hoje, em 2023, ele é jogável. Não, então... Eu diria que ele é jogável no lançamento, porque ele não teve tantos... Ele teve alguns problemas de performance, isso foi um problema. E ele teve um problema que eu acho que é parecido com o do Cyberpunk. Ele lançou entre gerações e ele deveria ter lançado só para a próxima geração e não para a geração anterior. Eu joguei ele no Xbox One, que seria já a nova geração para quando o jogo foi lançado, né? Dizem que a versão que tava muito problema era a de PlayStation 3 e a de 360, que não era o jogo que prometeram na E3, e quando prometeram o jogo na E3, não tinha nem sido anunciado os consoles novos ainda. Então, é definitivamente um problema parecido com o do Cyberpunk. Então foi o jogo que foi anunciado, demorou pra sair, e quando viram a demo original era mentirosa, que definitivamente não rodava em PlayStation 3. Cara, mas isso você comentou isso do exemplo do Watch Dogs, que de uma geração não dá, mas outra geração já é melhor. Isso me lembrou do Assassin's Creed Unity de 2014, que saiu só pra, então, nova geração, né, que era o PlayStation 4 e Xbox One, e na época do lançamento tava ridículo, né? Daí é outro problema, que você só lança pra geração nova e mesmo assim não Eu acho que consegue foi funcionar. um dos jogos que mais gerou meme de bug, glitch. Isso, porque é isso, que o problema dele é que parece que ele é mal feito, Está sabe? no meio bug, da glitch o tempo cutscene lá, aparece o cara com o olho lá em cima e a espada voando do lado dele, um cara morto atrás flutuando. todo. E eu tenho, pra mim, pelo menos, que poderia ser facilmente o melhor Assassin's Creed até então. Facilmente. Assim, o Assassin's Creed tava começando uma descida. Não, mentira, foi depois do 4. Foi. O 3 ele foi criticado, mas o 4 ele foi O um 4 Assassin's foi Creed que todo sensacional, mundo cara. achou sensacional. E 4 daí é muito lançou bom. o Ele é muito Unity. Ele foi um baque tão grande que as pessoas, tipo, pararam pra pensar... Eu estou cansado de Assassin's Creed. É que lançava todo ano, né, um Assassin's Creed. Lançava. Sim, porque... Nesse ano lançou inclusive 2. Foi Foi o junto com o Rogue, Rogue, não mas foi? o Rogue Foi ele... o Rogue junto. Sim, mas o Rogue ele lançou só pra antiga geração e ele não é tão ruim quanto o Unity, ele é bom até. Sim, então, tipo... A gente também tem o Syndicate logo depois, 2015. Então, daí as pessoas pegaram esse de estou cansado de Assassin's Creed, daí lançaram outro Assassin's Creed parecido, que é o Syndicate, que também é um ótimo jogo, que também tinha uns problemas de performance, não igual Sim, ao Unity, mas não tinha. foi tão ruim quanto o Unity, mas também não...
Mas daí as pessoas, tipo, as pessoas não ligaram É. pro Syndicate. E daí a Ubisoft escolheu por revolucionar a saga, assim, Eu acho que, repaginar. Dá uma falando nisso, acho que a segurada, gente já né? tá 3 anos sem um novo jogo do Assassin's Creed, não? Quando que lançou Acho o que Valhalla? foi em 2020. 2020? Foi. Ele vou conferir. lançou o Foi em Valhalla. 2020 que eu ganhei de Natal em 2020, então. Ah, tá. Aí daí no ano seguinte lançou uma DLC, ou foi em 22? Acho que foi em 21. A DLC do Ragnarok lá. Aham. E daí, agora esse ano vai lançar o Mirage, que é um projeto menor. Inclusive, o Ubisoft tomou o seu tempo, né, pra fazer um Assassin's Creed de novo. Até porque tá fazendo jogos massivos. É que é até engraçado que a galera que tava cansada de Assassin's Creed com o Syndicate, daí, não, vamos fazer uma trilogia RPG. Daí a galera falou, pô, sinto falta do Assassin's Creed antigo. Daí agora, não, vamos fazer um Assassin's Creed contido, igual os antigos. Cadê meu Assassin's Creed a cada ano, hein, Ubisoft? Não. Sabe por que Pelo não? amor de Deus, não. Porque quando o Assassin's Creed deixou de ser anual, Far Cry passou a ser anual. E agora a galera tá cansada de Far Cry também. Verdade, falando nisso, Far Cry não tem muita diferença entre um e outro, né? Só muda a historinha ali. Tipo, muda o mapa e muda o tema, mas... É sério, eu joguei o 3, o 4 e o 5. Eu só zerei o 4. Mas parecia que eu tava jogando o mesmo jogo nos 3, assim. Assim, não que o Assassin's Creed tenha sido muito diferente naquela época, né? Então, é que Far Cry é mais difícil que Assassin's Creed de fazer isso de o mesmo De jogo, fazer- só muda o tema. O Far Cry você acha mais difícil? Porque o Far Cry, ele... É que Assassin's Creed, tipo, é sempre em eventos históricos diferentes. Ah, sim, claro. O Far Cry é, tipo... Joga o cara numa ilha aí. Vamos pra uma região remota do mundo e coloca um ditador... e coloca um cara maluco pra ser vilão. E é isso, assim, sabe? Daí, agora, como o vilão é sempre o personagem de destaque, no último até colocaram Não, o Giancarlo Esposito. Exatamente, o Gus Fring, cara. Mas ninguém se importou com o jogo, cara. Vai ter o 7? Eu acho que vai, né? Com certeza vai ter. Não, mas eu acho que já teve anunciaram. alguma coisa, não teve? Cara, realmente não viraliza mais notícias sobre Far Cry. Geralmente, sempre que lançam Far Cry, lança algo relacionado a ele, né? O que viralizou desse último foi o Giancarlo Esposito, né? Mas tipo, eu lembro que o jogo tinha umas mecânicas tipo de construção de arma e tal. Os personagens tinham ultimate no jogo, assim, sabe? Ele mudava bem o tom do jogo e como as coisas funcionavam. E, tipo, não, tem o Giancarlo Esposito fazendo o mesmo personagem que o Giancarlo Esposito sempre faz. E é isso. E o Gus Fring é cubano agora. Tipo, temos o Gus Fring, temos o Gus Fring de super-herói, e agora temos o Gus Fring cubano. Eu separei uma lista aqui com outros jogos que também prometeram bastante coisa e não entregaram nada. Um jogo que, sinceramente, eu criei bastante hype em cima e só depois eu fui descobrir que era exclusivo pra nova geração. E ainda bem que eu não joguei, porque eu ia me decepcionar bastante, que é o Gotham Knights. Eu realmente criei uma expectativa alta em cima dele. E as críticas que eu vi em cima é que ele é um jogo extremamente repetitivo, a história é fraca, personagens são nulos, você joga com todos, mas parece que você tá jogando com o mesmo personagem. Tem alguma coisa a dizer? O Gotham Knights, eu acho que ele, tipo, esse jogo era tão... Cara, tem coisa que deixa... Tem coisa que é tão fácil dar certo, é tão fácil, é simples, e os caras estragam. O Gotham Knights é um jogo que ele não chegou a ser melhorado, porque pra ele ser melhorado ele teria que ser refeito do zero. Cara, mas a história, mano, a premissa da história é muito, muito, muito boa, cara. O Batman morreu, e agora? Tá ligado? Podia, inclusive, ser uma continuação do Gotham Knight. Mas eu adoro o Batman, é meu super-herói favorito. E o universo de Batman é sempre muito legal. E daí eles falaram, não, vamos pegar os 4 personagens e fazer um universo que tem todos os coadjuvantes e todos os vilões menores e tal. E isso é muito legal. Cara, se fizessem direito... Então, era só colocar a gameplay. Podia ser recachutada. do Arkham lá. Podia roubar a gameplay do Arkham e falar, não, vamos fazer a mesma coisa de novo. E daí tentam meter um sistema de RPG fajuto. Péssimo. Cara, mas assim... É o que você falou, se eles só copiassem a saga Arkham, que a saga Arkham foi tão boa do começo ao fim... Se fosse um jogo da saga Arkham. Então, o jogo da saga Arkham vai ser o jogo do Esquadrão Suicida lá, que também
só a dia com certeza vai sair uma bomba. é. Vai ser o Marvel Avengers da DC. Você já tá esperando pra ele ser jogável 2 anos depois do lançamento, né? Não, assim, talvez de performance ele provavelmente vai ser péssimo, porque pelo tanto que tá sendo adiado. Mas aparentemente ele basicamente foi um jogo inspirado em Marvel Avengers. Tinha tudo, tinha parte de batalha, tinha projeção de RPG, é um shooter, é fase de sobreviver em horda, assim, é tudo pra ser Cara, o jogo celular pra console. Você citou Marvel Avengers e eu lembrei que talvez Marvel Avengers tenha sido o jogo que eu mais fiquei empolgado na minha vida com um teaser que eu vi em 2015, que era só o escudo do Capitão América. Que eles anunciaram que ia ter um jogo dos Vingadores. Eu falei, meu Deus, agora ferrou. Eu vou passar horas e horas jogando esse jogo. E no final das contas, eu só joguei depois que ele foi lançado na Game Pass. E realmente é muito ruim. A gente tem um comentário aqui do Jeff Ribeiro falando: Assassin's Creed tá virando filme da Marvel. Todo ano tem um, nada de novo na ação, histórias fracas, focando mais no visual. Acho que é uma... Eles fazem uma cidade bonita, a gente anda por ali, interage com os NPC. É isso que aí. todo mundo fica, tipo... É exatamente igual o filme da Marvel. Toda ideia, a ideia é muito boa. Mas você cansa, assim, sabe? Tipo, sempre se fala, não, Assassin's Creed na Segunda Guerra, Assassin's Creed tal coisa. E tipo, tá, mas... Beleza, e como o jogo? Cara, Assassin's Creed na Segunda Guerra ia ser ridículo, ridículo, ridículo. A ideia, você diz? Nossa, eu acho uma ideia péssima. Assim, voltando um pouco até pra Hot Dogs agora, porque a ideia do Hot Dogs, até ele deveria ser vendido como isso, é um Assassin's Creed moderno. Você tem um cara que tem ali um superpoder de hack, ele dá tiro e ele combate pessoas no poder que são Eu acho malvadas. que se fosse vendido assim, talvez Assassin's teria uma Creed- aceitação maior. Assassin's Creed Chicago hoje, né? Em questão de game design, seria difícil Assassin's Creed num universo com arma, que é sempre aquela história, né? Se eu posso dar tiro, por que eu vou sair na espada? Sim. Ou- É que a espada é mais legal, né? Pegar um... Se você tem um... O próprio, a gente falou bem do Black Flag. O Black Flag é um jogo sensacional, mas o stealth dele é ridículo. Sim, Ele é opcional. O jogo não cria uma situação pra você. Você joga no stealth porque você quer. tem isso. O próprio Assassin's Creed RPG teve muito problema com isso, né? Principalmente o Odyssey, que o stealth, ele dependia do seu nível de... Nossa, isso é ridículo, cara. Nossa, eu achei muito ruim isso. O stealth não é stealth se você não tiver build de stealth. Exatamente. Por isso que o pessoal fala, não, agora... Cadê meu Assassin's Creed normal? Joga um Assassin's Creed de verdade aí no peito do teu pai. Por favor. Esse Assassin's Creed, esqueci o nome do jogo agora. O Novo? É, Mirage. o Mirage. É Mirage? Bagdá século IX. Bagdá século IX. Tipo, teve umas coisas... Por exemplo, aquela habilidade dos Assassin's Creed RPG, de você matar uma pessoa e teleportar pra próxima, vai ter isso no novo. Funciona com o stealth de Assassin's Creed? Até funciona. Mas daí a galera falou, não era pra esse jogo voltar a ser normal? Porque você colocou um poder. É. E daí a Ubisoft falou, não, é bug do Animus. Que o cara se move tão rápido que o Animus não consegue identificar ele correndo. Boa, Ubisoft, boa. Muito boa explicação. Eu realmente Obrigado. estou convencido agora. Vou voltar a andar pelo prédio da Abstergo com um tablet na mão, né? Nossa. Tem isso também, que a trilogia original tinha... A parte no divisão, presente sempre foi péssima. Era só pra você... Só pra encher o saco, meu. Sim. Só pra você querer fazer logo e voltar pro que interessa. Mas na trilogia original, até esqueci o nome do personagem. Como que é o... Ezio? De- Não, não, é o... Desmond. Desmond O Miles. Desmond até era tá, o interessantinho. personagem. É porque ele tinha alguma mecânica que você conseguia fazer pra falar, não, beleza, eu tô jogando Assassin's Creed ainda. Depois, tipo, virou... Se a gente tivesse o Watch Dogs dentro do Assassin's Creed...
Não, mas tipo, parte da Assassin's Creed poderia ser um universo compartilhado da Ubisoft, que é algo que eles sempre flertam e nunca dão nenhuma conclusão. Inclusive, cadê? Não, agora eu vou... Um Ubiverso. Não, nisso de Ubiverso, que é uma palhaçada, Deus me livre. tem um negócio que eles sempre fazem com o Splinter Cell, que aparece no Rainbow Six, aparece no Tom Clancy não sei o que lá. E cadê? Agora ele é zero. Por que ele é zero? Me explica, Ubisoft. Me explica por que é zero agora. A gente tá agora caminhando para 1 hora de live. Eu queria ler um comentário que fizeram no último vídeo, que deu inspiração pra gente trazer o tema do nosso quadro aqui de comentários, que foi do Felipe Carnelos 2400. Animado para testar esse Starfield, mas me lembra um pouco o mencionado No Man's Sky no quesito promessas. Espero que dessa vez seja um jogo completo já no lançamento. Abraços. Tamo junto, Felipe, ele é meu primo. Toda a minha família aqui, então. Mas obrigado pelo comentário. Eu concordo, como a gente discutiu aqui. Espero que Starfield esteja... Eu acho que ocorre o mesmo ainda de que o No verdade. Man's Sky, mas é sempre bom ter um pé atrás, né? E eu vou trazer um quadro surpresa aqui pra vocês, um quadro de encerramento, ou uma dica de jogo pra galera. Cada um dá uma dica e... Posso dar uma dica do que não jogar? Não, Tá. pode dar, mas depois você fala um pra jogar. Ah, tá. Eu ia falar pra não entrar no mundo do League of Legends. Tá. Eu falo isso por experiência. Eu vou dar uma dica aqui. Joguem Watch Dogs 1. Watch Dogs 1, boa. Boa, foi comentado aqui. Você, Gabriel. Jogue o Assassin's Creed Rogue. Rogue? O Rogue, Pode crer. Lembrando que o Rogue ele saiu pra Play 3 e 4, mas Isso. pra Play E pra- 3 e E 360. Xbox One, Mas ele foi 360 lançado One, depois. né? Ele foi Ele tem remasterizado. E tem É interessante jogar com um templário, tipo, com a mesma mecânica do Assassin's Creed antigo, só que com um personagem que não é um assassino. Não Sim. mais. Tem a mecânica não, tem a retrocompatibilidade também no Xbox, que eu acho que facilita bastante o acesso. E a minha dica foi um jogo que eu joguei ontem pela primeira vez, eu achei muito maneiro, Rogue Company, que lembra muito Paladins, Overwatch. Você meteu esse quadro só pra falar desse jogo, né? Sim, Tá bom. joga aí, galera, muito bom. É que precisa de jogador, que não tem ninguém jogando. Ficou 1 hora na fila. Entrem lá e joguem, por favor. E é isso, então. Acho que encerramos aqui mais um programa. Considerações finais? Não prometam tanta coisa. É. Façam igual a Rockstar. Finge que o jogo não existe até um mês antes dele lançar. Fica aí o ensinamento, então. Vamos- E alguma consideração final, Gabriel? Não, é só agradecer o espaço aqui que a gente tá tendo, né? Que a gente não fez a última vez, né, Nathan? Isso, a gente queria agradecer pra todo mundo que tá assistindo, pra todo mundo da Universidade Positiva que tá nos cedendo os espaços, pro técnico que tá aqui cuidando da gente, o Maurício. Muito obrigado aí. Obrigado, Universidade Positiva, por nos ceder esse espaço. Agradecer ao nosso coordenador Felipe Armata Marinho também. Com certeza. É isso aí, né? Então, é isso. Por favor, joguem Rogue Company e falou.